Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai encerrar essa temática que a gente vem discutindo nas últimas aulas sobre a hidrosfera. Então, nós vamos analisar os oceanos. A nossa aula vai estar dividida em três momentos. No primeiro momento, nós vamos trabalhar os oceanos e as suas principais características. No segundo momento, nós vamos trabalhar os movimentos que ocorrem nas águas oceânicas. E vamos finalizar trabalhando a questão do relevo oceânico, ok? Então essa é mais ou menos a dinâmica da aula. Com isso a gente encerra esse tema que é extremamente importante, né? Que é o tema da hidrosfera, ok? Bom, vamos iniciar então trabalhando a questão dos oceanos e as suas principais características. Olha só, nós temos uma diferença bastante importante entre os oceanos e os mares, né? Hoje é quase que consenso que nós temos três grandes oceanos: o Oceano Pacífico, o Oceano Índico e o Oceano Atlântico, né? Os oceanos se distinguem dos mares por três itens importantes: a extensão, a delimitação e a profundidade. Quanto à extensão, os oceanos ocupam milhares de quilômetros quadrados de área, enquanto que os mares ocupam áreas bem menores e restritas. Quanto à delimitação, os oceanos delimitam as terras emersas, enquanto que os mares são delimitados por essas terras emersas, né? E a questão da profundidade, enquanto que os oceanos têm profundidades médias, né, na casa dos milhares de metros de profundidade, os mares têm uma profundidade bastante, bem pouco destacada, eles são rasos em geral. Hoje, por exemplo, nós consideramos que o que a gente chamava no passado de Oceano Ártico e Oceano Antártico, na verdade eles são mares, né? Porque eles ocupam áreas, eles têm uma extensão pequena e são muito rasos, né? Os oceanos, eles representam uma importância muito grande para o planeta. Lembre que quase 80% da massa superficial do planeta é formada pelos oceanos. A importância dos oceanos está ligada a vários fatores, né? Tanto de ordem natural quanto de ordem econômica. Lembre que a vida surgiu nos oceanos, lembre que os oceanos eles têm uma importância muito grande no clima, né? Eles ajudam a regular o clima. Lembrem que ocorre nos oceanos a maior formação de oxigênio através das algas, né? Principalmente o fitoplâncton. Então os oceanos representam a maior produção de oxigênio. Além disso, os oceanos também interferem na dinâmica atmosférica, né? E tem uma importância grande também do ponto de vista econômico. Afinal de contas, são amplamente explorados pela pesca, como vias de transporte, né, através da navegação, e também são ricos em petróleo e gás natural. Então a importância dos oceanos é bastante significativa para o planeta. Cada oceano, né, os três principais oceanos apresentam algumas características peculiares que podem aparecer na prova de vocês. Vamos dar um panorama geral de cada um deles. Vamos começar com o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico é o maior de todos os oceanos, ocupando uma área de 175 milhões de quilômetros quadrados. Além disso, ele também é o mais profundo. Ele tem uma profundidade média de algo em torno de 4.200 a 4.300 metros de profundidade. O Oceano Pacífico ele tem uma grande presença de fossas, né? A Fossa das Marianas é a maior profundidade registrada entre os oceanos, com mais de 11 mil metros de profundidade. O Oceano Pacífico, é importante salientar também, ele está assentado sobre uma grande placa tectônica de mesmo nome, né? Que é a placa do Pacífico. Então ele tem uma intensa atividade vulcânica. E em função dessa atividade vulcânica, ele é o oceano com a maior presença de ilhas dentre os oceanos. São algo em torno entre 25 a 30 mil ilhas estão situadas no Oceano Pacífico. Além disso, o Oceano Pacífico vem ganhando nas últimas décadas cada vez mais importância econômica. Não é o oceano mais importante economicamente, mas ele vem ganhando importância principalmente em função do crescimento do comércio entre a Ásia e o continente americano, impulsionado, né, pelos tigres asiáticos, impulsionado pelo Japão, impulsionado pela crescente participação da China no comércio mundial. Então é um oceano que vem ganhando gradativamente importância. Além disso, é nesse oceano que fica a corrente marítima mais fria do mundo, que é a corrente de Humboldt, né? Que se localiza aqui, ó, que drena aqui, né? Passa próximo à costa da América do Sul, aqui, ó, tá vendo? Bem no Oceano Pacífico. Então, é um oceano extremamente importante.
Além disso, né, é nesse oceano que fica a Ilha de Páscoa, né, que é o ponto mais afastado da civilização, que pertence, né, ao Chile, ok? Depois nós temos aqui ó, o Oceano Atlântico, né, que é o segundo maior oceano em extensão. Ele tem aproximadamente uns 106 milhões de quilômetros quadrados de área. E o Oceano Atlântico, além de ter uma área extremamente vasta, ele tem uma profundidade menor do que dos outros oceanos. Ele tem uma profundidade média de 3.600 metros aproximadamente, né? A maior profundidade do Oceano Atlântico é a fossa de Porto Rico, que tem aproximadamente aí um pouco mais de 9.000 metros de profundidade. O Oceano Atlântico ele tem uma marca natural bem característica. Ele tem o maior conjunto de montanhas submersas do mundo, que é a dorsal mesoatlântica, uma grande cordilheira submersa, né? Que se forma aqui ó, entre as placas tectônicas. Né? Ela vem aqui do hemisfério sul, vai até o hemisfério norte. Né? A Islândia, por exemplo, é uma ilha dessa dorsal. Né? Então, é o maior conjunto de montanhas submersas do mundo. O Oceano Atlântico é o mais importante economicamente, né, em função do grande fluxo de mercadorias que ocorre nele. Em função principalmente né, do vínculo econômico que existe entre o continente americano e a Europa, principalmente, né, criando um grande fluxo de mercadorias. Nesse oceano de produtos e tal. Nesse oceano também fica uma das correntes mais importantes né, do mundo e uma das que mais cai em prova, que é a corrente do Golfo. Né, que sai aqui da região equatorial né, e sobe aqui ó, indo até a região polar. E essa corrente do Golfo, por ser uma corrente quente e atravessar regiões mais frias, ela acaba amenizando as temperaturas no inverno, desempenhando então um papel importante na região. Depois nós temos o Oceano Índico, né, que é o menor em área, né, ele tem aproximadamente aí 75 milhões de quilômetros quadrados mais ou menos, e tem uma profundidade média de 3.800, 3.900 metros de profundidade. Né? A sua maior profundidade é a fossa de Java, que tem um pouco mais de 7.700 metros de profundidade. O Oceano Índico, acredita-se, foi o último a se formar. Ele se formou aí na era Mesozoica a partir da separação do continente Gondwana. Então foi o último a se formar. Ele é um oceano extremamente importante hoje do ponto de vista econômico, porque por ele são transportados né, boa parte do petróleo né, que é retirado ali da região do Oriente Médio, né, que abastece aí outras regiões. Tá? Então, extremamente importante para o transporte né, de petróleo. Ok? Então, isso é um panorama geral dos 3 grandes oceanos que a gente tem, da sua importância e as suas principais características. Ok? Bom, seguindo a nossa aula, né, é importante salientar que quando a gente viu ali a diferença entre os oceanos e os mares, né, mas é importante salientar que os mares também apresentam diferenças entre si. Nós temos os mares abertos, os mares de interior e os mares fechados ou isolados. Né? Os mares abertos são aqueles mares que têm comunicação direta com o oceano. Então, como o Mar de Bering, por exemplo, né, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, ele tem uma comunicação ampla e direta com o oceano. Aqui entra o Mar de Bering, o Mar da China, o Mar do Japão, né? Ou seja, eles têm uma comunicação direta com o oceano e ampla. Já os mares de interior são aqueles mares que têm uma comunicação com o oceano por um pequeno canal, por uma ligação estreita com o oceano. Mas tem ligação com o oceano. É o caso do Mar Mediterrâneo, por exemplo. Né? O Mar Mediterrâneo, reparem aqui ó, na imagem, ele drena aqui o sul da Europa, né? O norte da África, e ele tem essa comunicaçãozinha aqui ó, com o Oceano Atlântico, estão vendo? Por esse canal. Então, quer dizer, é um canal de poucos quilômetros ali, né, em que o continente africano quase encosta no continente europeu, tá vendo? Então, aqui é o famoso Estreito de Gibraltar, né, essa área de encontro. Então, esse mar Mediterrâneo aqui, ó, é um mar de interior, né, ele tem uma comunicação estreita com o oceano. O Mar Vermelho também é um mar de interior, né, tem uma comunicação estreita com o Oceano Índico, né? E aí nós temos os mares fechados ou isolados, que são aqueles mares que não têm comunicação com o oceano. Eles se formaram à medida em que a superfície do planeta foi se configurando e os oceanos foram se ajeitando. Né? Em alguns casos, uma parte dessa água do oceano ficou presa no interior do continente.
formando esses mares fechados, né? Ou mares isolados, como o Mar Morto, por exemplo, e o Mar de Aral. Esses mares são abastecidos por rios, né? Então, mas eles são de água salgada. Então há uma diferença, né? Mar aberto, comunicação direta. Mar de interior, comunicação restrita a um canal. Ou comunicação com o oceano limitada. E mar fechado e isolado são aqueles que não apresentam comunicação nenhuma com o oceano, ok? Dando sequência então, vamos ver agora a parte dos movimentos oceânicos, né? Nessa questão dos movimentos oceânicos, um dos mais percebidos, né, no dia a dia são as ondas ou também chamadas vagas, né, meteorológicas. Lembre que as ondas, nós temos as ondas provocadas pela ação do vento e temos as ondas provocadas pela ação do choque de placas tectônicas, né? Então, são ondas com assim, diferentes entre si. As ondas meteorológicas, elas são formadas pelos ventos, né? Os ventos, eles acabam soprando ao longo dos oceanos, né, em grandes áreas, com muita força, sem ter praticamente obstáculo. Então, eles promovem essa ondulação das águas oceânicas, né? Então, formando as ondas. Essas ondas, elas vão acabar representando uma transferência de energia, né, do vento para a água, né? As ondas oceânicas, elas costumam quebrar quando se aproximam da costa. Por quê? Porque ao se aproximar da costa, elas perdem velocidade e quando a base superior da onda, que a gente chama de crista, e encontra a areia já próxima da costa, né, ela acaba se inclinando, promovendo a quebra da onda. Quanto maior a diferença de profundidade no litoral, né, maior vai ser a altura dessa onda. Então, se você tiver uma queda brusca na profundidade, né, do oceano ao encontrar a costa, você vai ter ondas mais altas, como acontece em algumas ilhas, né, em algumas regiões. Se essa profundidade fosse reduzindo gradativamente, a onda vai ter uma altura maior, né? Lembre que a parte superior da onda é chamada de crista, né? E a parte inferior é chamada de vaga, né? De cava, desculpa, né? Então, ou vale, né, como pode aparecer em algumas provas, ok? Então esse é um movimento, né, das ondas meteorológicas. Nós temos também as ondas ou vagas sísmicas. Essas foram provocadas pelo choque de placas tectônicas. Elas vão acabar originando um fenômeno extremamente devastador e perigoso, que é o tsunami, né? E essas ondas, elas se formam quando as placas tectônicas se chocam em alto mar. Esse choque, né, vai acabar promovendo a liberação de uma energia que vai percorrer a placa. Quando chegar na superfície, atingir o epicentro, ela vai bater na água, vamos dizer assim, e vai provocar uma ondulação. Essa ondulação vai acabar promovendo uma retração, né, do oceano, provocando um acúmulo de água nessa onda que foi formada, e depois essa onda vai acabar descendo, né, e voltando em direção ao litoral. Quando ela chega no litoral, ela traz todo aquele volume de água que ela absorveu durante o impacto. Então ela avança no continente, né? Diferente das ondas meteorológicas, né, que se encerram, né, nas regiões litorâneas. Então ela avança pelo continente porque há uma força empurrando, né? Foi liberada uma grande energia que está empurrando essa água em direção ao litoral. As vagas sísmicas ou ondas sísmicas, elas podem chegar a 10 metros de altura com todo o volume que elas trazem, né, de água, provocando enorme destruição, como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó. Eu coloquei aqui um pequeno vídeo rápido, né, mostrando o incidente que ocorreu no Japão, né, o tsunami que ocorreu no Japão em 2011. Aqui dá para vocês verem a onda, ó, formada por essa aqui é uma onda sísmica, tá vendo? Ó? Repare que em alto mar ela não representa uma grande ameaça, né? O barco vai conseguir basicamente atravessar essa onda sem grandes problemas, né? Um barco da Marinha Costeira. A Marinha Costeira foi verificar, né, o tamanho da onda e o tamanho do problema. Repare que o barco conseguiu passar pela onda sem grandes problemas. Aqui outra onda, tá vendo? São várias ondas que foram formadas. Imagine assim, né? As placas bateram, veio uma energia do fundo oceânico e promoveu uma ondulação. Então, o volume de água vai se concentrar na região do impacto. Depois essa onda vai descer novamente, aí vai provocar aquelas ondas que vão em direção ao litoral. Quando essas ondas chegam no litoral, elas vão chegar dessa maneira aqui, ó. Estão vendo?
elas vão avançar pelo continente. Isso aqui foi no Japão, né? Aquelas ondas lá chegando no continente, tá vendo? Elas vão avançar pelo continente provocando enorme destruição, porque elas chegam com força e com um grande volume, né? As ondas do tsunami, do último grande tsunami no Japão, como vocês podem ver aqui, ó, chegaram a 10 metros de altura, né? E acabaram destruindo boa parte da região litorânea onde é atingida pelas ondas. Repare aqui, ó, o enorme poder de destruição dessas ondas, né? Então elas avançam pelo continente. Então nós temos as ondas provocadas pelo vento, né? Que promove uma transferência de energia para a superfície oceânica. E nós vamos ter as ondas provocadas pelo choque das placas, né, que são as ondas sísmicas, ok? Outro movimento que a gente tem no oceano são as marés. As marés, elas representam esse movimento de subida e descida das águas oceânicas. E elas são provocadas pela força gravitacional da Lua e do Sol. Como quase 80% da superfície do planeta é água, né? À medida em que a força gravitacional da Lua, que tende a atrair todos os corpos que estão na superfície da Terra na sua direção, e como, né, boa parte desse corpo é uma massa líquida, né, suscetível a sofrer deformação, então essa força gravitacional da Lua deforma essa massa líquida, atraindo boa parte dela na sua direção, provocando um movimento de subida, né, da água oceânica e de descida. Então as marés estão diretamente relacionadas à força de atração exercida pela Lua e pelo Sol sobre a massa oceânica do planeta, né? Então isso provoca esse movimento, né, de subida e descida. Por culpa do movimento de rotação, isso vai ocorrer em todo o planeta, mas vai ocorrer com intensidades diferentes, né? Ao longo de 24 horas, em função de a Terra estar girando, né, em torno do seu próprio eixo, nós vamos ter duas marés altas e duas marés baixas, né? O quanto essa maré vai subir ou não depende da região e depende da fase da Lua. Mas esse movimento vai ocorrer diariamente, né? Lembre que por culpa de a Terra estar girando em torno do seu próprio eixo e girando em torno de um centro de massa em relação à Lua, lembre que nós vamos ter a formação de uma força centrípeta, né? Essa força centrípeta permite a formação de um bulbo do lado contrário. Então, ó, à medida em que a força é exercida, a força gravitacional é exercida desse lado aqui, ó, atraindo essa massa líquida na direção da Lua, vai se formando um bulbo no sentido contrário, por culpa da força centrípeta oriunda do movimento de rotação da Terra. Então, nós temos a maré alta ocorrendo aqui e aqui, ó, tá vendo? Então, isso, ó, ao longo, né, a Terra fica girando em torno do seu próprio eixo e a Lua fica girando ao redor da Terra. Então, repare aqui, ó, que à medida que a Lua vai girando, a maré alta vai mudando, né, vai indo para outras regiões. Então, ao longo de um dia, ó, de uma volta completa, nós temos duas marés altas e duas marés baixas, né? Uma coisa que é importante salientar é que o Sol também contribui para a formação das marés, né? A força gravitacional exercida pelo Sol é menor em função da distância entre a Terra e o Sol. Lembre que a massa solar é muito mais significativa do que a massa da Lua. Então a força gravitacional do Sol é muito maior. Mas como ele está muito distante, ele vai exercer uma força gravitacional sobre a Terra que corresponde a 46% apenas da força gravitacional da Lua. Então a Lua tem um papel mais decisivo, né, na formação das marés. Mas o Sol também participa de forma mais sutil, mas participa. Quando o Sol e a Lua estão alinhados, exercendo uma força na mesma direção, como vocês podem ver aqui, ó, é aquele momento em que nós vamos ter as marés mais altas de todas. Ao mesmo tempo, é o momento que nós vamos ter as marés mais baixas de todas, né? Porque repare aqui, ó, à medida em que essa força está caminhando, né, está sendo exercida na mesma direção, Lua e Sol, reparem que nós vamos ter as marés mais altas aqui, ó, e as marés mais baixas aqui, ó, são os extremos, né? Essas marés mais altas são chamadas de marés vivas, ou também conhecidas como marés de cisígias, né? São as marés mais altas que nós temos, porque a força gravitacional da Lua e do Sol estão alinhadas.
Quando a força gravitacional da Lua e do Sol estão sendo exercidas em sentido contrário, formando um ângulo aqui, ó, tá vendo? Né? Então, ó, o Sol está puxando nessa direção, a Lua está puxando nessa direção. Nós vamos ter as marés de quadraturas ou marés mortas, né? Elas são marés menores. Reparem aqui, ó, a força gravitacional foi dividida. Então, nós temos uma maré melhor distribuída. Então, o movimento de subida ele vai ser menos expressivo. Essas marés a gente chama de marés de quadraturas. Portanto, né, as marés de cisígias vão ocorrer durante a lua nova e durante a lua cheia. E as marés de quadraturas vão ocorrer durante o quarto crescente e o quarto minguante. Não pode esquecer essa relação aí, ok? Então é um movimento, né? O movimento de subida e descida promovido pela atração, a força gravitacional exercida pela Lua e pelo Sol. Outro movimento importante e que, né, acaba aparecendo até com bastante regularidade nas provas de vocês, às vezes associado até a outras questões, como por exemplo a dinâmica climática, é o movimento, né, das correntes marítimas. As correntes marítimas, elas correspondem, vamos dizer assim, didaticamente falando, a rios dentro do oceano. Ou seja, elas representam uma parte da água oceânica que não se mistura com a água no entorno, por apresentar diferenças quanto à densidade e à temperatura, né? Então, quer dizer, por terem densidades diferentes, temperaturas diferentes e até salinidades diferentes, essa água se movimenta sem se misturar com a água do entorno. Então, isso forma, né, forma as correntes marítimas. Essas correntes marítimas acabam sendo influenciadas por outros fatores, né, como os ventos e como o próprio movimento de rotação. O movimento de rotação determina a direção que essas correntes o sentido que essas correntes vão percorrer. Se vocês olharem aqui no mapa, vocês vão ver que no hemisfério norte, em função do movimento de rotação, né, que vai criar aquele efeito Coriolis, o movimento vai ocorrer no sentido horário, como vocês podem ver aqui, ó. E no hemisfério sul, esse movimento vai ocorrer no sentido anti-horário, né? Lembre-se que as correntes marítimas não são homogêneas, né? Então elas apresentam diferenças quanto à temperatura. Por isso que nós temos as correntes frias e as correntes quentes. As correntes frias se formam na região equatorial e vão nas regiões polares, desculpem, e vão em direção às regiões equatoriais. Elas transferem esse frio do polo em direção ao Equador. E elas têm um papel importante que vai interferir até na dinâmica climática, né? As correntes marítimas frias, elas costumam provocar estiagem nas regiões continentais por onde elas passam. Por quê? Porque ao avançar pelas áreas oceânicas, elas vão promovendo a condensação e a precipitação no oceano, deixando as áreas por onde elas passam, as áreas continentais próximas de onde elas passam, né, mais secas, como acontece, por exemplo, com essa corrente de Humboldt aqui, ó, que é uma corrente muito fria, né, que passa aqui pela costa da América do Sul, tá vendo? Da costa oeste da América do Sul. Essa região aqui é uma região mais seca. Aqui você pode ver, tem o deserto do Atacama, claro, né, que não é o único fator que origina o deserto do Atacama, obviamente, mas contribui para a região ficar mais árida. Então, ali nós temos o deserto do Atacama, por exemplo, que é bem nítido, né? E nós temos a região do Chaco, né? Que também é uma região semiárida. Então, claro que isso tem a ver com a posição geográfica, tem a ver com a presença do relevo, né? A Cordilheira dos Andes, mas também tem a contribuição da corrente marítima. Aqui essa corrente de Benguela, por exemplo, é a principal responsável pela formação do deserto da Namíbia e do Kalahari. Então, as correntes marítimas frias, nas áreas continentais, né, por onde elas passam, elas provocam estiagem. Já as correntes marítimas quentes, elas se formam no Equador e vão em direção às regiões polares, né? Elas acabam provocando chuvas nas regiões litorâneas por onde elas passam, né? Porque elas provocam maior evapotranspiração e isso acaba provocando chuvas. E elas também são responsáveis por transferir calor para as regiões mais frias. A corrente do Golfo é o símbolo disso, né? A corrente do Golfo, ela se forma aqui na região equatorial, extremamente quente, e ela sobe em direção ao polo, tá vendo? Ao passar pela costa dos Estados Unidos, ela provoca, ela ameniza as temperaturas do inverno. E ao passar aqui pela Europa, ó, ela também ameniza as temperaturas do inverno, porque ela leva calor, né? Ela está transferindo calor.
Se vocês repararem, olha só a diferença, né? Aqui no Canadá desce essa corrente fria do Labrador, deixando as temperaturas baixas. Se você pegar essa mesma faixa, né, de latitude aqui, ó, do hemisfério norte, você vai ver que aqui nós temos um clima temperado, aqui tem um clima subpolar. Então dá diferença climática aqui, ó, em partes, né, em função da ação das correntes marítimas, ok? Então as correntes marítimas, né, representam esses rios que correm, né, no oceano em função das diferentes, né, temperaturas, densidades e salinidades da água, ok? Depois nós temos a questão do relevo oceânico, né, que é a nossa terceira e última parte da aula. O relevo oceânico ele tem uma configuração que a gente começou a estudar e entender principalmente ao longo do século XX. Né? Ao longo do século XX, o avanço tecnológico, principalmente com a invenção do sonar, do submarino, dentre outras, né, tecnologias, permitiu que a gente tivesse uma percepção mais adequada do fundo oceânico. Né? Aquela crença que se tinha até o século XIX, que o fundo oceânico era planinho e tudo mais, isso acabou. Né? E a gente sabe hoje que o oceano ele tem o seu próprio relevo. Né? E esse relevo ele tem algumas características, algumas peculiaridades. A gente costuma dividir o relevo oceânico em três grandes partes. A plataforma continental, o talude e o fundo oceânico, ou também chamado, né, região pelágica, tá? Que é o fundo oceânico. Então vamos lá, vamos analisar cada uma dessas três partes. A plataforma continental é uma continuação do continente, porém submerso. Né? Então a plataforma continental é uma região de baixa profundidade, né? A profundidade média aí não vai passar dos 200 metros, né? E de uma extensão, de uma pequena extensão. A plataforma continental pode variar, né, entre 50 km, 70 km, 90 km, mas ela tem uma extensão relativamente pequena. Né? Então por quê? Porque ela é uma continuação, então a profundidade ali é pequena e tudo mais. A plataforma continental, normalmente, né, ela tem a sua parte de gestão por parte do próprio, né, país que tem aquele litoral ali. A gente vai estudar em outros momentos essa questão do relevo, essa questão das regiões litorâneas, né, e vai entender que existe uma dinâmica de gestão dessas áreas e a plataforma continental normalmente está sob gestão do país que tem aquele litoral ali. Por que a gestão da plataforma continental é tão importante? Porque a plataforma continental apresenta muitas riquezas que interessam, né, do ponto de vista econômico. É na plataforma continental, por exemplo, que nós vamos encontrar boa parte dos cardumes que tem valor econômico, então a pesca ela é realizada de forma intensa na plataforma continental. E também é na plataforma continental que nós vamos encontrar riquezas como petróleo e gás natural. Hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 80% do petróleo produzido no Brasil vem da plataforma continental. Né? A bacia de Campos, no Rio de Janeiro, a bacia de Santos, né? Famosa aí pelo pré-sal, elas são bacias oceânicas, localizadas na plataforma continental. Então há um interesse econômico muito destacado na plataforma continental. Por isso que normalmente a gestão dela está a cargo, né, do país, né, que tem aquele litoral ali. Tá? Então ela fica naquilo que a gente chama de zona econômica exclusiva. Né? A plataforma continental, além disso, também é importante de um ponto de vista estratégico. Né? Ela delimita as fronteiras, né, entre as áreas continentais e as áreas oceânicas, né? E garante também, né, que garante que aquele país ali, ao fazer a gestão, vai garantir a sua segurança, né, e a ocupação do seu litoral. Então, ela é extremamente importante nesse sentido, econômico e estratégico. Depois da plataforma continental, nós temos o talude continental. O talude é uma região em que nós temos a ligação entre a plataforma continental e o fundo oceânico. Então o talude é uma área de declive acentuado, em que a profundidade média sai de 200 metros mais ou menos de profundidade para 2, 3, 4 mil metros de profundidade. Né? Lembrem que, por padrão, a gente diz que o fundo oceânico tem uns 4 mil metros de profundidade em média. Né? Claro que em algumas fossas essa profundidade pode ser bem mais destacada, né? Em outras regiões pode ser menos destacada, mas a região pelágica vai ter uns 3 a 4 mil metros de profundidade em média. Então o talude continental ele vai ser esse desnível acentuado,
ligando a plataforma continental ao fundo oceânico, né? Então, o fundo oceânico a gente chama de região pelágica, né? A região pelágica corresponde à maior parte do oceano. Na região pelágica nós vamos ter uma série, né? Nós vamos ter um relevo bastante irregular. Esse relevo bastante irregular, ele tem duas coisas que chamam a atenção e são importantes para vocês nas provas, né? No relevo oceânico, né? Na região pelágica, nós encontramos as dorsais oceânicas, né? As dorsais oceânicas são grandes cordilheiras submersas formadas a partir de magma que é expelido para a superfície que ao entrar em contato com a água do oceano esfria e vai formando rochas, né, que ao longo do tempo vão virando grandes montanhas submersas. A maior dorsal do mundo é a dorsal mesoatlântica, não pode esquecer, né, a mais importante de todas. As dorsais se formam em áreas de encontro de placas tectônicas divergentes, tá? E elas promovem a expansão do fundo oceânico. Lembrem que o Oceano Atlântico ele tem, né, a presença da dorsal mesoatlântica, como eu falei para vocês anteriormente, e essa dorsal foi responsável, né, pelos estudos que permitiram a confirmação da teoria da deriva continental, que levou à formação da teoria da tectônica das placas, né? Assunto extremamente importante aí na parte de geografia física que a gente estudou em algumas aulas, né, ao longo desse ano. Além disso, na região pelágica nós temos a formação das fossas, né? As fossas são grandes profundidades oceânicas que pode chegar a mais de 11 mil metros e elas se formam na área de encontro de placas tectônicas convergentes. Essas placas se chocam e uma placa, né, a mais densa, mergulha sobre a outra. E isso cria essas fossas aqui, ó, tá vendo? É uma área de encontro, né, ó, das placas tectônicas, tá vendo? A placa mergulha aqui, ó, e isso acaba dando origem a uma fossa, né? Então, que normalmente correspondem às maiores profundidades do oceano. Tudo isso você encontra na região pelágica. Além disso, nós podemos ter também a formação de ilhas, né? Quando essas montanhas submersas acabam atingindo a superfície após, né, milhares de anos de derramamento vulcânico. Isso é muito comum, né? As ilhas da Indonésia, por exemplo, né? A maior parte delas é de origem vulcânica e se formou dessa maneira, a partir, né, do derramamento vulcânico no oceano. Quando esse derramamento vulcânico atinge a superfície, forma uma ilha, né? Essa ilha está assentada sobre a região pelágica, tá vendo? Então aqui, ó, nós temos a configuração do relevo oceânico. Para a gente encerrar, só uma imagem, né, para vocês visualizarem melhor como que é o fundo oceânico retirando a água, né? Então repare aqui, ó, aqui dá para ver a nossa plataforma continental, tá vendo? Em alguns trechos mais larga, em outros trechos mais estreitas, tá vendo? Aqui dá para ver o talude, ó, esse desnível bem acentuado aqui, ó, tá vendo? Aqui é a região do talude, ó, e aqui dá para ver o fundo oceânico, a região pelágica, né? Nessa região pelágica, como a gente está olhando aqui para o Oceano Atlântico, né? Aqui, ó, nós temos o afastamento da placa sul-americana e da placa africana. E aqui a gente tem a dorsal que eu falei para vocês, ó. Essa aqui é a dorsal mesoatlântica, ó. Ela vai até lá em cima, né? A região entre a Europa e a América do Norte, tá vendo? Ó? Ela forma tipo um S assim, ó, no fundo oceânico. Isso aqui é a maior dorsal do mundo, tá vendo? E ela fica nessa região pelágica. Olha como a região pelágica ela tem um relevo bastante irregular, né? Com a presença de vários acidentes geográficos, né? Então isso aqui, o fundo oceânico, né, visto de uma perspectiva mais adequada para perceber, né, o relevo como ele está organizado, ok? Bom, então era isso, né? Com esse tema dos oceanos a gente encerra essa parte da hidrosfera e na próxima aula a gente entra numa nova temática envolvendo aí os assuntos, né, da área de geografia física, ok? Obrigado pela atenção de vocês, bons estudos, né? Até a nossa próxima aula, um grande abraço.